Vamos lá, dar continuidade então ao treinamento da cobrança das inadimplências. Qual é o ponto que a gente ainda não comentou que é super importante? A inadimplência da ortodontia. A ortodontia é um tratamento recorrente. Todo mês a pessoa tem que ir lá para trocar a borrachinha, para fazer um attachment num alinhador invisível. Essa pessoa precisa de um acompanhamento mensal, tá? Então, normalmente as pessoas entendem que ela só paga quando vai, tá? Mas não é o nosso caso. A gente normalmente vende a ortodontia dentro de pacote. Então, o paciente ele vai chegar lá, por exemplo, o tratamento ortodôntico dele é 24, até 24 parcelas de R$ 150. Tá? Então, assim, o paciente está comprando pelo tratamento e não pela parcela, né? Mas às vezes acontece de o paciente ter um entendimento diferente disso, né? E aí o que acontece? Ele não vai na manutenção, ele não paga o boleto, tá? Então isso causa um transtorno para a gente aqui. Por quê? A gente precisa identificar, né? Porque o nosso sistema hoje, ele dá inadimplência global. Ele não fala assim, ó, esse aqui é o inadimplente da horta, esse aqui é o inadimplente do clínico. Então o que a gente precisa entender? O paciente, que é paciente de ortodontia, que está indo fazer as manutenções, ele vai embora para casa com todos os boletos, né, do tratamento dele, digamos 24 parcelas de R$ 150. Pode ser menos parcela de maior valor e pode estar junto também parte do tratamento clínico, como por exemplo, a pessoa chegou lá, foi dado o diagnóstico que ele vai precisar usar aparelho para depois colocar implante. Então o aparelho dele fica 4.600 mais os implantes 4.000, tá? Então ficou R$ 8.600 todo o tratamento dele, onde esse paciente ele deu uma entrada e parcelou o restante no boleto, né? Ele vai fazendo as manutenções mensal e vai fazendo o tratamento clínico junto, né? E ele vai pagar tudo no mesmo pacote, tá? Então pode acontecer. Então o que a gente precisa ficar atento? A gente precisa entender quem são esses pacientes, esse é o maior número de parcela em aberto hoje, né, nas clínicas. É aquele paciente lá que deixou de pagar os R$ 150, ou 180, 190. Tem que ficar ligado, porque a gente não vai poder protestar esse paciente se ele não está indo fazer a manutenção, tá? Então, qual que é a forma de negociação? O paciente está lá, ele está com, sei lá, 3, 4 parcelas em aberto. E ele parou de fazer o tratamento, porque o sistema bloqueia quem é inadimplente. Ele não pode ir lá fazer o atendimento se ele não pagou, tá? Só que, por outro lado, esse paciente ele não foi. Então, ele não gerou custo para a clínica. A clínica não teve que pagar o dentista, não teve que pagar o tempo que esse paciente iria ficar lá, não teve que pagar o material, porque ele não foi, né? Então, nós não entregamos nada para ele. Então, essas parcelas, né, que vão estar em aberto dessas faltas mensais, a gente não pode protestar, tá? A gente precisa negociar com ele de outra forma. Como normalmente a gente negocia? A gente entra em contato com esse paciente, explica para ele, né, que ele precisa retomar o tratamento ortodôntico dele, que o doutor está preocupado, que ele não pode ficar sem as manutenções, que inclusive isso está em contrato, né, e que nós vamos ajudar ele a retomar esse tratamento. De que forma? Nós não vamos cobrar as parcelas que estão em aberto. Mas, gente, entende, ele não foi fazer a manutenção, tá? Então, essas parcelas que estão em aberto, né, nós não podemos protestar. Mas, o que a gente vai fazer? A gente vai negociar com ele para que para que essas parcelas sejam jogadas lá no final do tratamento dele. Então, se ele fez 24 parcelas, a gente vai pegar essas 4 parcelas que está devendo e vai virar 28 lá, tá? E o paciente vai pagar só a do mês. Então a gente vai falar assim, ó, seu João, olha só, o senhor pode levar seu filho lá, o senhor vai me pagar agora a parcela referente a esse mês aqui, de R$ 150, as parcelas que ficaram para trás eu joguei lá para o final do tratamento, então a partir de agora ele agenda todo mês bem certinho e ele não pode mais faltar, tá bom? Então o senhor não deixa ele faltar, é R$ 150 por mês para a gente terminar esse tratamento. Então você renegociou as parcelas da horta, jogando lá para frente, mas o paciente que não está vindo, tá? Se, por um acaso, né, tiver o clínico misturado, então vamos supor, a parcela da orto é R$ 150. Tem mais ali R$ 50 que é do clínico. E o clínico, o tratamento clínico, foi feito, tipo, era para fazer, era uma parcela porque ele tinha que fazer as restaurações e limpeza. E esses R$ 50 aí, ele está realmente inadimplente porque já foi feito, tá? Então é um caso, a parte onde a gente pode sim negativar o valor das parcelas referente àquilo que foi feito.
Então, ó, qual o valor total de tratamento que a gente fez nesse paciente? Ah, a gente fez R$ 150 de tratamento nesse paciente que ele não pagou. Então, nós vamos pegar uma parcela de R$ 150 da orto e vamos protestar, né, o cartório, órgãos de proteção ao crédito, para que essa pessoa, né, venha pagar essa parcela daquilo que a gente fez. Tá? Então, deixando bem claro, a ortodontia é o maior volume de parcela em aberto, porque é um valor baixo e as pessoas tendem a achar que se não vai, não tem que pagar. Então, a gente faz essa negociação de pegar essas parcelas que estão em aberto, né, e jogar lá para o final do tratamento e cobrar desse paciente, então, referente à manutenção, né, do mês vigente, tá bom? Era isso aí, valeu!